vezes parece que podia encerrar com louvor, né? Às vezes a música fala mais ao nosso coração do que alguém falando, né? Em 1959, nasce a Igreja Evangélica Irmãos Menonitas do Xaxim. E de lá para cá, uma história de muitas vitórias, mas também de muitas lutas passou a ser escrita. Já no início desta igreja, um incêndio consumiu a construção, aquilo que aqueles irmãos daquela época, com tanto trabalho, conseguiram construir. Um incêndio consumiu. Mas não o sonho que Deus colocou em seus corações. O fogo consumiu paredes, madeira, telhas, mas não o sonho. E como diz o ditado, o que nos mata, nos fortalece. E a igreja se fortaleceu. Deus usou aqueles irmãos, então, com muita determinação para reconstruir uma igreja, reconstruir um templo melhor do que aquele que já havia, com ainda, não lembro bem a ordem, né? Com salão de festas, salas para a escola bíblica dominical, uma estrutura muito melhor, muito maior, para dar suporte àquilo que Deus queria fazer neste lugar. Não aquilo que pessoas, não aquilo que homens, mas aquilo que Deus queria e continua querendo fazer neste lugar. Pessoas incríveis passaram por aqui. E muitos permanecem aqui. Algumas se tornaram irmãos em Cristo, outras, infelizmente, não foram alcançadas. E quantas vezes nós lamentamos quando pessoas não são alcançadas pela palavra. Conhecemos como igreja do Xaxim o sucesso. Nos tornamos uma grande igreja, com muitos membros. Quem é do tempo mais antigo, né? Nós chegamos a mais de 500 membros, certo? Nesta igreja. Mas também experimentamos o fracasso. E vimos muitos irmãos queridos nos deixarem. Alguns feridos, sim. Alguns decepcionados com a igreja. Alguns porque com o foco errado em pessoas, se decepcionavam com pessoas e saíram da igreja. Outros saíram entendendo que o Senhor estava chamando para servir em outro lugar. E foram se deixar usar o dom que Deus lhes deu em outra igreja, em outro lugar, em outro campo missionário. Enfrentamos crises, tempestades, mas se uma coisa nós podemos dizer, nós sempre nos mantivemos fiéis a Deus e a sua palavra. E o Senhor nos usou poderosamente. Amém? Usou ou não usou? Mas nós cremos, amados irmãos, que a nossa história não terminou. Nós cremos que Deus ainda quer realizar muito mais. E que um novo tempo está se apresentando diante de nós como igreja. Um novo tempo onde grandes coisas vão acontecer neste lugar como nós cantamos. Um novo tempo onde Deus continuará agindo, não somente porque este templo foi construído, mas agindo por intermédio de você e de mim. Juntos, nós somos melhores e nós já demos provas de que juntos, lá no passado já deram prova, hoje nós continuamos dando prova de que juntos somos melhores e juntos podemos alcançar voos mais altos. Um exemplo é esta reforma. Se você olhar o orçamento no final de 2015, nós estávamos cortando o pessoal por causa da situação financeira da igreja, cortando funcionários, tendo que dispensar amigos e irmãos que serviam nesta igreja. E mesmo em tempo de crise, nós conseguimos construir e reformar e melhorar aquilo que já era bom. A nossa estrutura é uma estrutura de dar inveja. E Deus vai nos cobrar por causa disso. E nós, como liderança, nós queremos e precisamos que você sonhe conosco, sonhe com a gente, creia de que Deus está movendo, de que Deus está fazendo e vai fazer mais. Se só 2 ou 3 crerem, né, e acreditarem e trabalharem, será difícil alcançarmos, mas se sonharmos juntos e crermos juntos de que Deus está realmente nos levando a um novo tempo, com mudança sim,
mas sempre permanecendo fiel à palavra, nós podemos alcançar voos mais altos. Como você imagina que a igreja vai estar daqui a 5 anos? Com certeza quem construiu essa igreja lá atrás, né, quando construíram este templo, não imaginou um forro acústico, um projetor, um pastor como o Dé aqui na frente, né, que às vezes usa calça caque, né, que não serve nem para obra. Como você imagina? Responde para a pessoa, dá lá 2 ou 3 palavras. Como é que você quer que a igreja esteja daqui a 5 anos? 2 ou 3 palavrinhas. Eu quero que ela esteja assim. Nós, da liderança, acreditamos e cremos que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, enquanto Deus permitir, enquanto o Senhor manter essas portas abertas, nós seremos uma igreja cheia de vida. Amém? Uma igreja cheia de vida, não por causa do Dé, não por causa do Pedro, não por causa de ninguém que vai estar à frente dessa igreja, não por causa de pessoas que estão aqui, mas porque nós estamos voltando a ser uma igreja centrada em Jesus. Ser uma igreja focada em Jesus. Esta é a direção e a visão que Deus tem colocado em nosso coração. Culto de ceia, Jesus é vida, e esta é a visão que Deus tem colocado em nosso coração. João 10:10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida plena. Jesus veio para que eu e você vivamos a nossa vida com todo o potencial que nós podemos viver, no casamento, na família, no trabalho, com os amigos. É todo o potencial de uma vida plena que Ele quer que a gente viva. Se no passado o povo de Israel ele tinha uma terra prometida para ser alcançada, hoje nós não temos essa terra prometida física, mas Deus quer que nós desenvolvamos todo o nosso potencial, e foi para isso que Jesus veio, para que tenhamos vida. E essa é a visão que nós queremos compartilhar com a igreja, daquilo que Deus está dando no nosso coração. Ser uma igreja centrada em Jesus, porque Jesus é vida. Você crê que Jesus é vida? E eu acredito, amados irmãos, que Deus já estava falando isso há muito tempo conosco. Desde quando eu faço parte do conselho pastoral, ou comecei a fazer parte, esta foi uma das palavras que eu mais ouvi. Nós tínhamos vida. Havia vida nesta igreja. Eu passei a me perguntar, Senhor, mas grande parte das pessoas daquela época permanecem aqui, então o que aconteceu? Para onde foi a vida? E Deus nos fez olhar para Jesus. Perdemos o foco em Jesus. O foco passou a ser tantas coisas pequenas e não a Cristo. Hoje Ele está nos chamando. Quando nós fomos para o congresso lá em São Paulo, igrejas focadas em Jesus, saímos daqui com um propósito. Deus, nós precisamos recarregar a nossa bateria, que nós estamos cansados. Estamos desanimados. E na primeira noite lá, um pastor pregou aquela palavra que aqueceu o coração. E nós fomos dormir, e quem disse que eu conseguia dormir, nós conseguimos dormir. E esta imagem, Jesus é vida, não saía do coração. Jesus é vida, Jesus é vida. E eu não conseguia dormir, anotei aquilo, e começamos a orar e falar, Senhor, nos dá a capacidade de montar esse quebra-cabeça, porque até agora o Senhor só deu essa palavra, essa frase, Jesus é vida, o que fazer com tudo isso? E reunião após reunião, nos reunimos como pastores e conversamos sobre isso. E chegamos a algumas conclusões e Deus está nos mostrando. Você pode estar pensando, mas é básico, toda igreja é centrada em Jesus, toda igreja deve estar focada em Jesus. É uma tarefa muito difícil, amados irmãos, manter uma igreja focada em Jesus, centrada em Cristo. Porque é muito fácil a gente se perder, existem muitas possibilidades. Muitas ideias e planos, coisas que podem ser acrescentadas à igreja, onde pouco a pouco, quanto mais você acrescenta coisas, mais Jesus vai ficando de lado, até que a igreja deixe de estar focada e centrada em Cristo. E é por isso que nós temos dificuldade para entender que Jesus é 100% suficiente. Você crê que Jesus é 100% suficiente para você?
Então você não precisa de mais nada. Podemos tirar tudo que você tem, que você vai continuar louvando a Deus. É difícil, está vendo como é difícil a gente manter-se focado em Jesus? Mas Ele veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. Ele é 100% para nós. E com base nisso nós queremos trabalhar com a igreja em cima de 3 valores principais. Que é uma vida limpa, esta vida abundante é uma vida limpa, é uma vida livre e é uma vida leve. Vida limpa, nós queremos tratar da questão do relacionamento com Deus. Vai envolver toda a questão do relacionamento com Deus, nossa identidade com Cristo, nossa vida de comunhão diária com Deus. Porque Jesus veio para nos limpar. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, até que Jesus veio e lavou o homem do seu pecado e purificou a vida e o interior desse homem, para que Deus pudesse habitar dentro desse homem por meio do seu Espírito. Acredito que não tem ninguém que experimentou isso de forma talvez mais intensa do que a mulher adúltera. Você encontra isso lá em João, no capítulo 8, a partir do versículo 3. Os fariseus trazem uma mulher adúltera e colocam diante de Jesus para que ele a condenasse. Era uma armadilha para Jesus. Mas eles trazem essa mulher e colocam ela diante de Jesus. E dizem, olha, a lei nos ordena que essa mulher seja apedrejada até a morte. Jesus começa a escrever no chão, e o que ele escreveu é conjectura. Alguns dizem que foi o nome daqueles acusadores, que também já haviam dormido com aquela mulher. Mas é só hipótese. Mas quando Jesus termina de escrever, e ele fala para aqueles homens, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens vão embora, Jesus está ali, aquela mulher de pé dele, e Jesus pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? Não tem nenhum. Todos foram embora. Jesus diz, eu também não te condeno. Vá, não peques mais. Largue a sua vida de pecado. Uma mulher que já estava ali pronta, ela mesma com certeza não sentia nem vontade de se defender, porque sabia do seu pecado, sabia da imundície, da sujeira, da lama na qual ela se enfiou. E quando termina, ela se vê limpa, purificada por Cristo Jesus. E é assim que Jesus quer que eu e você andemos, com uma vida limpa, crescendo na plenitude de Cristo Jesus. Esta vida abundante, ela é livre. Quando nós lemos Atos, as pessoas que iam sendo limpas, que iam sendo salvas, que iam sendo libertas, elas iam sendo acrescentadas e se reuniam constantemente para ouvir a palavra, para celebrar, para o partir do pão. E a palavra de Deus diz em Gálatas 5,13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Em vida livre, nós queremos focar o nosso relacionamento como igreja. Servir uns aos outros, amor fraternal. Deixar Deus usar a mim e a você para a edificação da sua igreja. E esta vida abundante é leve. E leve nós vamos focar o nosso relacionamento com o mundo. A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, que devemos exalar o bom perfume de Cristo. Você até pode estar achando, eu sou um discípulo autêntico de Cristo, mas determinadas atitudes que nós temos não exalam o bom perfume de Cristo. Jesus quer que a gente tenha uma vida leve e contagiante. Para que as pessoas lá fora queiram experimentar esta vida com Cristo, eu e você precisamos viver essa vida de forma leve, contagiante, vibrante. Quem vai querer seguir a Jesus se ele olha para nós, ou se ele olha para um cristão e vê ele parecendo que está carregando um saco de cimento nas costas, se arrastando, se fazendo de vítima o tempo inteiro, murmurando o tempo inteiro? Esta vida é para ser leve, é para ser vibrante, é para ser alegre. O ladrão na cruz, em Lucas 24, experimentou essa vida leve assim, nos poucos minutos que lhe restaram de vida, e conseguiu passar essa leveza. O ladrão na cruz, quando ele olha para Jesus, mesmo debaixo de todo aquele sangue, debaixo de todas aquelas feridas, sujeira, porque com certeza toda vez que Jesus caiu no chão,
devido à falta de forças, a areia, sujeira, pedras se misturaram às suas feridas e ao seu sangue. E aquele ladrão consegue olhar para Jesus e debaixo de tudo aquilo ele enxerga o Filho de Deus. E ele pede somente uma coisa: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus, eu tenho certeza que tirou o fardo daquele homem, trocou o fardo, aquele fardo pesado daquela cruz a qual ele estava pregado, e tornou ele um fardo leve, porque é isso que Jesus veio fazer. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, porque ele é leve e suave. E a resposta de Jesus para o ladrão foi: hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você pode imaginar a leveza que esse cara sentiu? De como ele se sentiu liberto, apesar de estar preso numa cruz, de como aquilo fez ele sentir como se estivesse talvez flutuando. Eu estarei no paraíso. Ele foi perdoado, ele foi limpo, ele foi liberto. Essa divisão, amados irmãos, desta vida abundante com Cristo, porque Ele é vida, não é uma divisão de secular e sagrado. Nós entendemos que tudo é espiritual. Porém, tudo começa com Deus. É do Senhor que flui a bênção para os relacionamentos e para todos os relacionamentos. Nós precisamos buscar este relacionamento com Deus, e é com base neste relacionamento que o Senhor vai transformar a minha e a sua vida. Este processo de santificação, ele inicia com a nossa conversão, e ele continua com a nossa caminhada diária com Deus, quando nós nos relacionamos com Ele, por meio da oração, por meio da palavra, por meio do jejum, por meio da participação numa igreja, num grupo familiar. Aí flui a bênção de Deus para os outros relacionamentos, para o seu relacionamento com a igreja, com os irmãos da igreja, para o seu relacionamento com a sua família, com as pessoas lá de fora. O propósito é nos levar a entender que toda a vida que nós queremos está em Jesus. Você pode, nós vemos, muitas vezes nós mesmos fazemos isso, tentamos buscar satisfação, tentamos buscar vida em outras coisas, trocando carro, comprando casas, outros acabam sendo entregues a vícios, a drogas, outros buscam satisfação nos prazeres da carne, mas é uma satisfação momentânea, passageira, que não dura muito tempo, e aquilo não é suficiente, e quanto mais tem, mais quer ter, porque está buscando no lugar errado. Somente Jesus pode dar a vida que eu e você queremos. Precisamos aprender a desfrutar deste poder e desta vida perfeita que está em nós. Nos Estados Unidos, é um hábito de algumas famílias visitar lojas que às vezes uma família abre para vender as tranqueiras que eles têm, né? E muitas vezes é lixo. Só que um casal, na esperança de encontrar, de repente, algum tesouro que alguém não vê aquilo como valioso, ele começa a visitar essas lojas, essas casas. E um dia eles entram numa casa e encontram uma foto, e eles falam: essa foto é de alguém famoso. Essa foto é de alguém conhecido. Eles compram aquela foto por $2. E começam a fazer uma investigação, buscando conhecer quem é aquela pessoa, saber quem que é. Então eles encontram o local onde a foto foi tirada, a casa ainda existe, ainda está em certo grau de conservação, e eles descobrem que a foto é de um criminoso muito famoso dos Estados Unidos, Billy the Kid. A foto que eles descobriram e compraram por $2 vale 5 milhões. Você imaginou a família que vendeu a foto, assistindo o jornal depois? Nós tínhamos um tesouro dentro da nossa casa e não soubemos aproveitar. Quantos por cento da vida que Jesus quer que você tenha, você está aproveitando? Há um tesouro dentro de mim e de você, capaz de nos dar uma vida plena, uma vida abundante. E tudo que nós precisamos fazer é depender 100% dEle, é viver com Ele. O sonho para a igreja é esse, mas nós sonhamos para você também.
Nós queremos que você cresça, que você amadureça, que você alcance a cada dia mais a plenitude de Cristo. Então, como é que você vai estar daqui a 5 anos? Qual será o seu envolvimento com a igreja? De que forma você vai permitir que Deus te use para contribuir para que nós sejamos uma igreja centrada em Jesus? Minha mãe disse que desde pequeno eu tenho um chamado para ser pastor. Antes de vir para Curitiba, eu frequentava a igreja batista e um pastor mandou no culto um dia, no certo culto, ele pediu para eu levantar e disse: Deus vai te levar para outro lugar. E ele mandou dizer que ele estará com você. Eu tenho certeza, amados irmãos, que o meu lugar é nesta igreja, cumprindo o chamado que o Senhor tem para mim. Quem estava no culto lá com o pastor Reginaldo falando, e ele falou dessa jornada. Eu não quero prolongar a minha jornada. A jornada, o que determina o tamanho dessa jornada, a distância, o tempo que vai levar para percorrer essa jornada, são os propósitos de Deus para a sua vida e as promessas dele para você. Eu creio que Deus me trouxe aqui com um propósito. E creio que Deus te colocou aqui com um propósito, como já foi dito. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para ser usado por Deus. E nós esperamos que você abrace essa visão, participando, apoiando, incentivando, orando pela liderança, pelos ministérios, pelas pessoas. E fazendo aquilo que Jesus mandou cada um de nós fazer. Ide e fazei discípulos. Nós queremos que você participe desta visão, que você participe daquilo que Deus está querendo fazer, permitindo ser discipulado, permitindo ser tratado. Porque todos nós precisamos abrir completamente nossa vida para Jesus, para que Ele trate todas as áreas. E aí nós também podemos fazer discípulos desta maneira. Entendemos que isso é um processo. Entenda a visão como um estádio de futebol que nós queremos construir. Um estádio. Você consegue construir um estádio do dia para a noite? De maneira alguma, né? Leva tempo. Essa é a visão que Deus nos deu. Vai levar tempo para ser construída. A cada dia, a cada passo que nós dermos, nós vamos alcançar mais e mais essa centralidade em Jesus, focada, sendo uma igreja cada vez mais focada em Cristo. E toda a vida e tudo o que acontecer será gerado e produzido por Ele, porque somente vida gera vida. Então somente Jesus pode gerar a vida que eu e você queremos. Para isso nós precisamos tomar muitas atitudes, muitas decisões. E uma delas, você talvez percebeu lá na entrada, um mural com fotos de batismo. Nós pegamos aquilo que nós tínhamos ali de foto, aquilo que nós conseguimos encontrar. Se a sua foto de batismo, essa que aparece, todos que se batizaram com você, não está ali, se você tiver ela, traga para nós. Nós queremos fazer um grande mural com as fotos das pessoas que passaram por aqui, que se tornaram membros desta igreja. Mas o propósito maior disso é que você possa orar por aquelas pessoas que um dia estiveram neste lugar. Você sabe onde eles estão? Eles estão andando com Deus. As pessoas que se batizaram com você, que foram batizadas com você, estão andando com Jesus. Depois você pode passar lá, dar uma olhadinha, tentar relembrar o rosto, pelo menos talvez o nome você não vai lembrar. Ore por eles. E dia 25, o seu trabalho é orar e nos ajudar a mobilizar essas pessoas. Porque dia 25 de novembro, num sábado à noite, nós queremos ter um culto de gratidão a Deus aqui, junto com esses amados irmãos que um dia passaram por aqui também. Nós queremos que toda a igreja esteja aqui. A mensagem que será pregada nesse dia: vamos vencer o passado para mudar o futuro. Algumas coisas precisam ser passadas a borracha, a régua, para que nós possamos seguir adiante, não estando preso a nada do passado, para que possamos seguir no futuro e essas pessoas também possam seguir adiante no futuro. Não significa que nós queremos esquecer a nossa história e a nossa tradição. Nós somos uma igreja, nós temos uma história, nós temos uma tradição e queremos honrar isso. Mas algumas coisas nós precisamos mudar. E este culto de dia 25 é uma das ações que nós vamos fazer nessa direção. Amém? Podemos seguir assim, irmãos?
Vocês estão juntos, dia 25 aqui, podemos ter essa celebração, esse culto de gratidão. E dia 14, esse vai dar um pouquinho de trabalho para você. Dia 14 agora, terça-feira, você está convidado a vir aqui na igreja, pegar um livrinho. Porque dia 14, de preferência venha na segunda, né? Na segunda-feira pegar este livro. Segunda-feira, dia 13, você pode passar aqui e pegar um livro, porque dia 13 nós iniciamos mais uma campanha de 40 dias de jejum e oração. Onde você vai orar pelo Brasil, você vai orar pelas famílias, você vai orar pela igreja por 40 dias. Eu não sei como você vai fazer esse jejum, mas eu queria dizer para você que jejum, se você fizer ele e não procurar ter um tempo com Deus, eu acho que não vale muita coisa, ele só vai disciplinar a carne. Então, se você for fazer esse jejum, se você não aguenta muito, escolhe uma hora, mas que seja uma hora que você vai passar na presença de Deus. Nós fazemos muita coisa para Deus, e às vezes estamos muito pouco com Ele, na presença dEle. Então, segunda-feira você passa aqui, é R$10 o livrinho, você pode participar dessa campanha junto com a gente, 40 dias de jejum e oração. Muita coisa ainda vai ser falada, compartilhada com a igreja, sobre questão de missão, de visão, daquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Eu gostaria de chamar o pastor Francisco para orar por nós. É um pastor amado e irmão que passou por aqui e nunca deixou de estar aqui, né? Está aqui com a gente sempre também, quando pode. Ele vai orar por nós, para essa nova fase da nossa igreja. Antes de orar, bom dia. Quando o Dé me convidou para estar aqui, eu fui mexer nos meus arquivos. Eu tenho uma das primeiras fotos dos anos 60, do seu Hubert, sentado na nossa igreja, o vô da irmã Nelly e da irmã Trudy. Eu trouxe uma segunda lembrança. Alguém conhece isso aqui? Levanta a mão quem conhece. Esses estiveram na inauguração da igreja. Essa é a lembrança da inauguração desta igreja. Feito pelos jovens desta igreja, não foi feito em gráfica, foi feito pelos jovens da igreja. Eu trouxe algumas coisas. Pensei que hoje seria um dia de reinauguração e algumas coisas seria bom lembrar do que aconteceu aqui nessa igreja. O Valdinho ainda não trazia o gasofilácio aqui para frente. Eu espero que o dia que ele morra, alguém outro faça. Desculpa a brincadeira, Valdinho. Quando eu vi você, eu disse que eu tinha que fazer brincadeira. Amém. Quando Salomão inaugurou o templo, o povo se alegrou, chorou. Quando Neemias, depois de anos, reinaugurou o templo, os antigos choraram porque o templo não era como o primeiro tinha sido. Aqui os antigos estão vibrando porque ele está mais bonito que o primeiro. Ficou muito bonito, meus parabéns. Mas eu queria trazer um pequeno histórico, e eu disse que eu podia fazer antes da oração isto. No dia da fundação dessa igreja, eu tinha 9 anos de idade. Eu me converti nessa igreja, aprendi a palavra de Deus nessa igreja. Com 18 anos, fui batizado nessa igreja. Casamos, começamos a trabalhar como líderes de jovens em 74. E essa igreja sempre teve uma coisa que o Dé acabou de dizer aqui, uma visão missionária. Eu não quero falar de mim, eu quero falar da visão missionária. Eu fiz um resumo e aprendi no rádio que isso aqui leva 2 minutos. Em 1960 começou um trabalho na antiga Vila São Pedro, o pastor Henrique está sentado aqui, e que hoje é a igreja Jardim Urano, que ele liderava o grupo de jovens que nós íamos lá junto com o seu Cornélio. Alguns anos mais tarde, através daquela igreja, surgiu junto com esta igreja o trabalho de Itamaraty, hoje é a igreja da Vila Tranquilo, que hoje é conhecida por Vila Rio Negro. Depois disso surgiram, através dessas igrejas, 2 novos outros trabalhos em Agudos do Sul. Nos anos 70 iniciou-se um trabalho com crianças da Redondeza, que resultou num clubinho bíblico. Quem trabalhou no clubinho bíblico? Olha aí, ó. Esses são os caras dos 40 anos para cima. Eles se entregaram agora, não vou entregar. Clubinho bíblico que depois se tornou num grupo de adolescentes, e o pastor Conrad está sentado aí, e um grupo de jovens,
A Andréa está aí, do grupo da João Kasdorf, que era briguento, aquela turma. E hoje deles, 95% estão em alguma igreja para a glória de Deus. Em 1990, iniciou-se um trabalho em São José dos Pinhais, hoje uma linda igreja. Ela começou num colégio, foi comprado um barracão, quem foi lá sabe daquela oficina suja que era aquele negócio. Foi lavado durante 2 dias e se tornou um templo lindo. Em 1982, esta igreja começou a construção desse templo e ela foi inaugurada no dia 9 de outubro de 1983 e o salão em 86. Em 87 eu assumi essa igreja. E ela tinha uma coisa maravilhosa, que talvez você não ache maravilhosa. Ela tinha 16 viúvas. E com essas 16 viúvas eu comecei um estudo na casa da mãe da irmã Nelly. E que foi, eu sempre digo até hoje, o meu melhor grupo que eu tive nessa igreja. Sem desprezar ninguém de vocês. Mas foi. Sabe por quê? Porque era o meu grupo de oração, que oravam pela minha vida. E eu sou grato até hoje por aquele grupo que tinha lá. E eu quero dizer para vocês que são anciãos hoje de 70 anos para cima. Porque aqueles tempos eu fiz as contas. A minha sogra tinha 70 anos, que está sentada aqui hoje com 97. Ela fazia parte desse grupo. Esse é o grupo da oração. Não esqueçam, o Dédice de oração e testemunhos. É desse grupo que a igreja precisa. Em 92 começou o culto em português. Em 12 anos que eu estive aqui, foram batizadas 334 pessoas. Você quis juntar todas elas, são muitas. 334 pessoas, eu tenho o nome de todas elas no arquivo, se você precisar. Ele deve ter uma cópia aqui na igreja. Recebemos 126 pessoas por transferência, um total de 460 pessoas. Quando eu assumi a igreja, o grupo alemão tinha 136 membros, em 87. Em 96, começamos um culto uma vez em Paranaguá. Chegamos a ter 52 pessoas no culto lá, mas infelizmente aquilo não deu continuidade. Em 2005, esta igreja nos enviou com mais 5 casais para o bairro novo. E somos gratos por isso. Como eu disse, ela sempre teve uma visão missionária e de evangelização. Hoje, com 2 missionárias no exterior, a Beth e a Carol. Hoje reinauguramos. Ela deve ser bênção para a nossa vizinhança, para as pessoas que nós queremos abençoar com a palavra de Deus. Porque ela será bênção para aquele que você vai querer abençoar e que eu quero abençoar. Salomão pede que um pecador entre no templo e ele possa receber o perdão, possa conhecer o Senhor Jesus. Ontem à noite eu estava lá na igreja do Bairro Novo e já era tarde e apareceu uma senhora desesperada. E ela dizia: fui amaldiçoada por um crente, de mim nunca será nada. Eu disse: então entra aqui que essa maldição vai quebrar hoje à noite. Você vai ser alguém. E eu cheguei tarde em casa, bem tarde. E hoje de manhã, eu fui acordada com aquela segunda música que vocês cantaram hoje de manhã aqui. E eu sou grato por essas coisas. E eu queria agradecer, porque essa igreja foi bênção e é bênção em minha vida até hoje. Quero convidar você a ficar em pé agora. E vamos orar. Deus e Pai, eterno Deus, só a Ti nós queremos adorar nesta hora. A Ti, Pai, nós queremos elevar os nossos olhos e fazer assim como aquele pecador na cruz fez. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós nunca teremos, ó Pai, a oportunidade de ouvir o que aquele ladrão na cruz ouviu aquele momento das bocas do próprio Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso.
Mas a tua palavra nos diz que essa palavra é verdadeira para cada um de nós que está sentado aqui neste momento, que está diante de ti agora, Pai. E essa palavra quer se estender, Pai, para a redondeza na qual nós vivemos. Independente de quem serão essas pessoas. Se vai ser o vizinho do lado, dos fundos, aonde vai ser, Pai? A tua palavra continua sendo a mesma para aquele que se arrepende. E, Pai, nós somos muito dependentes de Ti, porque nós não somos capazes de fazer nada. Porque quem vai convencer o pecador do seu pecado, nós sabemos, Pai, que é Teu Espírito Santo. Mas você quer nos usar como instrumentos para isso, ó Deus. E hoje essa igreja está consagrando esse local, com um local de bênção, Pai. Com um local onde você vai agir aqui dentro, Pai. Onde não são meus costumes e a minha forma como eu gostaria que fosse, mas onde o Senhor vai fazer as coisas. Do jeito do Senhor. Pai, que aquela palavra profética um dia proferida pelo pastor aqui no dia da inauguração desta igreja, possa voltar a ser realidade. Quando ele diz, eu verei esta igreja cheia. E ele pôde presenciar isso antes que o Senhor chamou ele para a eternidade. Que assim nós possamos um dia presenciar isso novamente, Pai. Que essa casa seja cheia de pessoas que vão viver a Tua palavra, Pai. Que vão ser conhecedores da Tua palavra. Que vão se alegrar com a Tua palavra. Que vão ter fome e sede da Tua palavra, Pai. E que vão viver isso no seu dia a dia. E as pessoas vão ver em nós o brilho de Cristo. Pai, perdoa-nos porque nós muitas vezes não brilhamos assim. E Pai, nós pedimos que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre esta igreja. Que nós possamos ser uma igreja aqui nesse local. Para pessoas que vão entrar aqui, que quando eles entrarem, elas vão sentir assim como as pessoas sentiram no dia da inauguração do templo. Elas vão sentir que aqui a santidade de Cristo reina, Pai. Aqui Cristo é o centro das atenções. Aqui não é um grupo de louvor, aqui não é o pastor, aqui não é ninguém outro que é o centro das atenções. Aqui o centro das atenções é a santidade de Cristo. Ó Deus, o nosso desejo, o nosso pedido a Ti, Pai, é que você venha com esta graça, com esta bênção sobre essa amada igreja. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa se estender a cada dia. E que a bênção de Deus Pai não esqueça de ninguém de nós, ó Pai. Que ela possa nos alcançar todo dia. E que a ação do Espírito Santo, Pai, nos incomode, nos perturbe, haja em nós, para que nós sejamos canais transformadores neste mundo no qual você nos colocou. Que esta seja a Tua igreja nesse local. Em nome de Jesus. Amém.